escreveu seu primeiro romance aos 12 anos. Trocava figurinhas e bolas de gude por livros. Era um menino que vendia palavras. Está começando Impressões do Brasil. Fiz 3 romances, e os 3 foram enterrados no quintal da minha casa em Araraquara. Que era uma porcaria. Por que eu fiz crítica a cinema? Porque eu era pobre. E por que eu fiz coluna social? Porque eu era pobre. Nascido em Araraquara, São Paulo, Inácio de Loyola Brandão começou escrevendo reportagens e críticas de cinema. Apaixonado pela sétima arte, via e revia os filmes centenas de vezes. Inácio de Loyola Brandão comandou editorialmente importantes revistas brasileiras. Eu terminei o ginásio, e aí você ia para científico ou clássico. Claro que eu deveria ir para o clássico, né? Porque tinha filosofia, tinha lógica, tinha inglês, francês e espanhol e latim, ainda tinha latim. Tinha até canto orfeônico e não tinha matemática, química e física. Tinha que fazer a matrícula. Esqueci, e um dia minha mãe falou, e a matrícula? Era o último dia. Saí correndo e tinha também um jogo de futebol de salão. Isso foi 53, 54. Não, 52. Eu terminei o ginásio em 51. E tinha futebol de salão que tinha acabado de ser implantado no Brasil por um professor, o Júlio Mazei. Aí eu queria ver o jogo e eu queria matricular. Passei em frente ao ginásio, a fila do científico tinha 4 e a do clássico 70. Eu entrei e matriculei no científico. E fiz o científico, eu sou perfeccionista. Eu faço e refaço, mesmo nos textos. E como eu quis fazer bem feito, o científico, que era em 3 anos, eu fiz em 5. Eu fiz 2 vezes o segundo e 2 vezes o terceiro. Eu poderia ter vindo para São Paulo antes, mas aí tive que vir em 57. A primeira coisa que eu acho que era séria era um livro que chamava, também num caderno que eu escrevi à mão e depois grampeei, fiz desenho. Era um romance policial de 30 páginas que se passava em Veneza. Que eu adorava Veneza, né? Via filme, via na enciclopédia, via aquelas fotos. Meu sonho era conhecer Veneza. E aí escrevi isso, Dias de Glória. Tudo isso desapareceu. Na verdade, eu só escrevi mesmo, quando eu vim para São Paulo, literatura. E fiz 3 romances. E os 3 foram enterrados no quintal da minha casa em Araraquara. Que era uma porcaria. Por que eu fiz crítica a cinema? Porque eu era pobre. E por que eu fiz coluna social? Porque eu era pobre. E aí, por que a crítica? Porque eu descobri, eu queria ir ao cinema todo dia, eu não tinha dinheiro. Não podia, não tinha. Meu pai não me dava dinheiro, não tinha mesada. Descobri que o crítico de cinema tinha direito a uma permanente para entrar no cinema de graça. Aí fui no jornal perguntar. Eu tinha 15 para 16 anos, 16, isso foi em 52. E aí o cara do jornal era um cara muito afável, até um poeta, pertencia ao círculo dos jovens intelectuais de Araraquara. Então, aí ele falou, não, tem mesmo, mas você é crítico? Eu falei, não, eu estou fazendo um curso de cinema. Ele falou, mas aonde? Eu falei, não, por correspondência. Era tudo mentira. Eu lia todas as críticas de cinema, lia tudo. Eu lia Almeida Salles, eu lia Muniz Viana, do Rio de Janeiro, que eu adorava. Eu lia Pedro Lima, do Cruzeiro. Eu lia Van Jaffa, da Carioca. Eu lia, isso é muito importante, o Paulo Emílio Salles Gomes, que é o fundador da Cinemateca. E eu recortava, eu tinha um grande arquivo de cinema. Eu lia o Alex Vianney, que era correspondente em Hollywood, um comunista dentro de Hollywood, eu achava isso muito engraçado. E aí eu sabia mais ou menos, e li 2 livros sobre cinema na biblioteca de Araraquara. Um até hoje eu lembro, Sétima Arte, de Mota da Costa. Aí eu sabia o truque da crônica. E um dia assisti um filme, Rodolfo Valentino.
E aí eu gostei de ver o clima do cinema, porque mostrava o bastidor, né? Eu gosto muito de bastidor. E fiz uma crítica. O professor de português corrigiu para mim, o Jurandir. E aí eu levei no jornal. E aí fui na biblioteca, onde tinha uma máquina de escrever, e datilografei, com esses 2 dedos, que é como eu faço até hoje. Esse é a minha digitação. Levei e o jornal publicou. Aí fiz uma segunda crítica, até hoje eu lembro, Véu Azul, com a Jane Wyman, que era maravilhosa. Publicou. Na quarta crítica, aí ele publicava uma por semana. Eu cheguei e falei assim, eu sou o crítico do jornal? Ele falou, interessante, tal. E eu falei, então, o crítico não tem direito a permanente? Ele falou, tem. E aí eu ia ao cinema todas as noites. Tudo na minha vida é imagem de cinema. Tudo. Tá? Que é uma coisa... No fundo, eu escrevo meus livros meio como roteiro. É tudo imagem, uma atrás da outra. Se você quiser adaptar. Eu morava numa pensão, em determinado ano, antes do começo dos anos 60, e era um grupo de jovens, vários de Araraquara. E um dia, a dona da pensão descobriu que alguém tinha comido a filha dela. E aí não quis saber quem, expulsou todo mundo da pensão. Então eu cheguei de tarde, 7 da noite em casa, a minha mala estava lá, pode ir embora. Eu com a mala na mão não sabia para onde ir. Só que eu desci e fui até a casa do Fernando de Barros, porque eu desci uma rua e subi a outra, era a casa do Fernando de Barros, que ele morava atrás do Teatro Maria della Costa. Cheguei lá e falei, Fernando, vou dormir aqui no sofá. Falei, fica aí. E a casa do Fernando era um centro, que ia todo mundo para lá. E o Anselmo Duarte, que morava atrás do Teatro Maria della Costa, na Rua Paim, ele tinha se separado da Ilka Soares. Estava lá muito só. E aí o Anselmo jantava na casa do Fernando todo dia. Aí o Fernando, nesse dia, falou, Anselmo, tem um quarto lá para o Inácio e tudo? Ele falou, pode ficar morando comigo, eu estou lá só. Eu morei 6 meses. E a gente fez uma grande amizade. Ele foi o que leu o meu segundo livro. E ele que falou assim, que porcaria, o que é isso? Eu não entendi nada. Quem que vai entender? Tem 11 personagens, todos falam igual. Aí que eu percebi que todos falavam igual. Aí falou que um personagem tem que falar diferente do outro. Cada um tem um comportamento. Ele, sem querer, ele me dava a dica da coisa. E aí a gente fez uma amizade ao longo dos anos. Essa amizade continuou. Ele foi para a Bahia filmar O Pagador. Eu estava de férias, o jornal me deu uma passagem, eu fui para lá e fiquei no mesmo quarto da equipe. Fiquei no quarto da equipe, vi todas as filmagens, fiz 4 matérias sobre O Pagador de Promessas. E um dia eu fui figurante do filme. Aí um dia ele falou, olha, tem uma cena aqui, você não quer ser figurante? Eu falei, eu não, tímido, eu era todo envergonhado. Ele falou, não, você vai... Aí me colocou lá numa posição. E ele disse, não olha para a câmera. Pelo amor de Deus, não olha para a câmera. Vê onde ela está para você se aparecer. E se alguém quiser entrar na sua frente, você faz uma coisa que eu aprendi no início da minha carreira. Você segura com o braço assim. Não deixa a pessoa ficar na tua frente. Eram os truques dele. E eu apareço na capa do programa de Cannes. Porque nessa cena eu estou bem atrás do Leonardo Vilar, quando ele vai morrer. Lembra? Tem o Zé do Burro, tem... Aí o cara vem, esfaqueia. E eu estou ali. Capa do... Eu sou premiado em Cannes. Eu sou o único figurante Palma de Ouro do Brasil. Quando a Última Hora foi fechada, né? Abriu, aquela revolução se instala, a Última Hora apoiava o Jango, veio uma tropa de choque da Força Pública, antigamente, hoje Polícia Militar, fechou o jornal. Acho que prendeu alguns. Aí, na Última Hora, vários sumiram, desapareceram, foram embora e coisa. Quando ela reabriu 10 dias depois, a redação retomou a atividade e tal,
tinha um elemento novo dentro do jornal, que era o censor. Naquela época, os censores tinham uma mesa dentro, né? Foi o primeiro período da censura, é chamado até período pré-histórico da censura. E eu era secretário do jornal. Era um cargo que tinha, que é aquele que pega todas as matérias e distribui pelas páginas. Só que eu tinha que mandar antes todos os textos para o censor. E ele lia e aprovava ou vetava. Tinha até um carimbo verde quadrangular assim, vetado. Sem saber por quê, todas as matérias que ele foi vetando, eu fui jogando dentro da gaveta. Tinha umas mesas enormes, quase do tamanho dessa, cheia de gaveta, fui jogando. E um dia, tempo depois, as gavetas cheinhas, eu peguei tudo aquilo, pus em caixa e levei para casa. E comecei a olhar. Estava eu, acho que até o Antônio Torres junto comigo, o escritor. A gente trabalhou junto muitos anos na Última Hora. Que a Última Hora, aliás, dava uma história, né, também. E aí um dia eu falei, Torres, isso aqui é tudo que o Brasil não soube, que a gente não pôde publicar. Eu escrevi o Zero entre 64 e 73, 9 anos. Tinha pilhas, assim, tinha mais de 4.000 páginas o livro. Aí comecei a tirar, selecionar e montar e editar, porque essa coisa de editar vem de cinema. E aí deu 500 páginas, que foi o livro original. Ainda cortei depois, só que nenhum editor quis. Tudo quanto é editor, o pessoal não podemos publicar isso. Porque falava de Esquadrão da Morte, falava de ditadura, falava de tortura, falava de prisão. Acho que foi o primeiro romance que mostrou como é que se vivia naquela época. Aí o Jorge Andrade, que era o dramaturgo e que trabalhava na realidade, o Jorge era um grande autor de perfis. Ele era um grande entrevistador. Claro, ele era um homem de teatro, sabia conversar. E aí o Jorge perguntou para mim, como é que vai esse livro que você está fazendo? Eu falei, está pronto. Eu falei, então deixa eu vou para a Itália. Ele ia entrevistar o Murilo Mendes. E eu vou lendo. E ele foi lendo e ele adorou o livro na viagem. Chegou em Roma em conversa com a Luciana Picchio, que dava aula de literatura brasileira na Universidade de Roma. Brasileira e portuguesa. Ela falou, mas não acontece nada no Brasil. Ele falou, eu tenho um livro assim. Deu para a Luciana ler. Deixou lá. Eu, por sorte, tinha uma cópia, você imagina. Se ele tivesse deixado uma vez. Mas, enfim. A Luciana leu, gostou e conseguiu, ela tinha conexões, colocar na Feltrinelli. E aí, um dia ela falou, olha, o livro está aceito. Quero saber se você tem coragem de publicar. Esse livro é complicado. E eu pensei que realmente, porque tinha uma coisa que chamava denegrir a imagem do Brasil no exterior. Aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu te mandar uma outra cópia. E eu tirei a palavra Brasil, aonde ela aparecia dentro do livro. Tanto que você abre o livro e diz assim, num país da América Latina, amanhã. E tirei todas as coisas do Brasil. Eu falei assim, se eles perguntarem, eu digo que é um país daqui. Era tudo, se eles quiserem pegar, eles pegavam como depois pegaram. E aí eu falei, acho que eu tenho medo, não sei o quê. E a minha mulher, na época, Bia, falou, você escreveu 9 anos desse livro, e agora? Cadê? Tem gente que está indo para a resistência, tem gente que está brigando, tem gente... Essa não é a tua briga? E aí eu publiquei. Publiquei lá, ele foi muito bem lá de crítica, não é um livro de leitura. Aí aqui a Lígia Jobim, que tinha a editora Brasília, comprou, que eu tinha vendido os direitos para eles, ela teve que comprar. E ela até me mandou um e-mail, imagina, mandou uma carta dizendo, olha, o livro está aqui, e brincou, quem que vai traduzir? Eu tenho ele em italiano. Eu falei, me paga a tradução que eu faço. E aí mandei o original, evidente. E aí saiu. Saiu aqui exatamente no dia 31 de julho de 75. Saiu numa livraria do Rio, foi um lançamento até bonito. E o livro começou a sair e vender muito bem. Vendeu a primeira, vendeu a segunda edição. As críticas não denunciaram o livro.
sabe? Falava, uma obra de vanguarda, então não é obra de vanguarda, nada, mas pegava a estrutura. E aí começou a pegar muito em jovem estudante. Da segunda para a terceira edição, o livro foi proibido. Foi em novembro de 76. E aí eu falei, como é que... Perguntei até, nessa altura eu estava na editora 3. E eu perguntei para o censor da editora 3, e agora como é que é? Ele falou, olha, se o livro foi proibido por política, você vai ter problema. Se foi proibido por moral, fica tranquilo. 2 dias depois, ele comunicou com Brasília, aquelas coisas, me ligou e falou assim, olha, pode ficar contente, o livro foi proibido por moral. Eu falei assim, e agora como é que é? Eles recolhem os livros? Ele falou, olha, a Polícia Federal não tem carro para ficar recolhendo o livro. Tem carro para fazer outras coisas. Serve para prender gente, né? E os livros continuaram a vender, inclusive na Livraria Nobel, na Consolação, que era em frente à Polícia Federal. Tinha uma pilha desse tamanho do zero. Eu fui lá e comprei vários. Porque eu depois viajava muito para conversar com o estudante, e eu falava, ó, tá aqui o livro. E o que os estudantes fizeram? Eles tiravam cópias. Não tinha xerox ainda, eu acho. Mas eu lembro que eu cheguei em Teresina, tinha uma cópia datilografada. Eu falei, gente, vocês são loucos? Não, cada um pegou uma parte e cada estudante fez, e montaram, e aquilo corria. E eu fiquei muito feliz, porque aí eu falei, não adianta proibir. A coisa continua, sabe? E foi uma coisa de resistência, né? Era legal isso. O Bebel saiu de uma reportagem que eu fiz com uma bailarina. Entende? Que fez sobre uma bailarina, descobriu uma bailarina que se matou, se jogou, era uma bailarina clássica que se joga, porque ela tinha câncer na perna e ia ter que cortar a perna. Acabou virando filme do Capovilla. O jornal foi o trampolim para mim. Foi muito, né? A própria linguagem cinematográfica, jornalística, me ajudou a ser mais econômico, a sintetizar, a ser mais enxuto. A crônica antigamente era semanal, agora é quinzenal. Então, aí saiu hoje. Nessa sexta-feira, estamos fazendo essa entrevista numa sexta-feira. Eu tenho que entregar na terça. Às vezes no domingo já está na minha cabeça. Às vezes eu faço na segunda. Às vezes eu faço terça de manhã. Mas já vem meio. Agora, a crônica é aquilo que a gente chama de literatura sob pressão, né? Tem que fazer. Então, já vem... O conto não. O conto e o romance, eu vou desenvolvendo e o tempo é meu. É o meu prazo, eu não tenho prazo, então eu faço, repasso. A crônica dá para refazer 1, 2 vezes. Às vezes 3. Mas, às vezes eu pego uma coisa e digo assim, é uma crônica. Outras eu digo, não, isso é um conto. E aí eu guardo. Ou faço um laboratório, publico, para ver como é que fica publicada. E depois eu mexo. Posso te dar um exemplo. O Mistério da Formiga Matutina. É um primeiro conto de um livro chamado O Homem que Odiava a Segunda-feira. Eu escrevi primeiro como uma crônica. Um dia de manhã, tomei café, estava eu sozinho, a Márcia tinha viajado, e eu fiquei na mesa e fiquei olhando a toalha branca e uma formiga que veio. Eu moro no 13º andar. E aquela formiga veio, parou aqui perto do açucareiro. Aí eu olhei para ela e falei, você quer açúcar? E ela não respondeu. Eu pus açúcar. Aí ela não comeu. Eu falei, acho que você quer geleia. E pus geleia. Eu sempre com geleia de laranja de manhã, café da manhã. E ela também não comeu. E aí eu tentei conversar com ela, mas ela não respondeu nenhuma pergunta minha. Aí, de repente, falei, mas essa é a história de um cara solitário. Esse cara, a mulher dele foi embora, deixou. Então ele tenta se comunicar com alguém, até com a formiga. Nasceu primeiro uma crônica de uma manhã. E aí eu refiz. E aí virou. E esse conto, eu sempre vou numa escola ou num lugar e diz assim, como é que nasce um conto desse? Eu assim, porque eu quero conversar com as formigas. Mas como você quer? Eu falei, tem que fazer tudo na vida.
até se comunicar com formiga. Senão, não seria um escritor, eu sou um curioso. Então, esse dia a dia vai para a crônica ou conto e tal. O romance já é uma coisa mais elaborada. O romance leva um tempo, tem que ter uma organização na cabeça. Mas eu escrevo romance às vezes ao mesmo tempo que eu estou fazendo as outras coisas. Porque aquele momento é do romance. Então eu desligo tudo. Eu aprendi com o jornal a desligar registro. Porque uma hora eu fazia uma entrevista com um artista, outra hora com um político, uma hora eu cobria uma greve, outra hora eu fazia sindicato, outra hora eu fazia política. Então, às vezes, no mesmo dia, eu fazia 2 matérias diferentes. Então, são registros que se acostuma. Então, eu agradeço ter sido jornalista. Sabe? E essa coisa, eu comecei na última hora. Aí passei para Cláudia, que era uma revista feminina. Então, durante anos, eu falei de moda, cozinha, beleza e decoração. Aí, de repente, me chamam para fazer Planeta, que aí era o esotérico, era parapsicologia, que era o mundo extraterrestre, que era uma completamente diferente, fascinante. Aí fui para outro mundo. Então, eu ia alternando. Depois eu fui fazer Louis, que era uma revista francesa, meio um playboy, que era de mulheres nuas. E aí todo esse enfrentamento da censura na época, porque também não podia publicar mulher nua, não podia publicar bunda, não podia publicar pelos, não podia nada. Então era selecionar fotos dava dor de cabeça, não dava prazer. Eu tenho bons ganhos ocasionais, sabe? Algum livro de repente vende, O Menino que Vendia Palavras, que é um infantil, que vendeu muito bem. E coisa. Aí, num determinado momento, eu tive um dinheiro muito bom, que aí eu viajei, que aí eu fiz, que eu estou reformando um apartamento e tal. Mas esse dinheiro acaba. Mensalmente, eu preciso viver de jornal, da crônica, de colaboração para vários outros jornais, da Vogue, da própria Vogue. Eu deixei a direção da Vogue, mas continuo ligado, fazendo freelances. E todo mês faço uma entrevista para a Vogue, eu adoro fazer entrevista, principalmente com pessoas assim que vêm de várias épocas. Sabe, redescobri Eliane Large, que foi a grande estrela do cinema brasileiro, lá em Pirenópolis. Aos 82 anos, uma mulher ainda bonita. Ela foi linda, deslumbrante, todos apaixonados por ela nos anos 50. Até de hoje é uma senhora que está enfiada lá e não quer sair, que é feliz. Isso eu adoro fazer. Porque isso é a história, né, do Brasil, das pessoas. Mas é o pinga-pinga. Mas eu vivo não preciso de muito dinheiro para viver, eu vivo numa vida mediana, gostosa, vivo bem. Minha mulher tem um trabalho, tem um emprego, é arquiteta, então a gente tem uma vida confortável e tal, mas os livros continuam a ser sonho, né? Ele criou o Sol e revolucionou a imprensa brasileira. Reinaldo Jardim é o nosso próximo entrevistado. Aí comecei a escrever mesmo, como todo mundo, né? Para minha prima, que eu era apaixonado por ela. Eu devia ter uns 15 anos. Aí eu fazia uns poemas para ela. Tinha 2 pessoas fundamentais do Jornal do Brasil, na parte essencial. Eu fazia a parte supérflua. 50% praticamente foi para a subversão, para a guerrilha e tal, e 50% foi para a droga, sabe? Eram as opções que tinha naquela época.